começando mais um Ed 3, o seu podcast da Liga de Basquete Norte-Americana. Muito boa noite, sejam bem-vindos a este episódio do nosso podcast de basquete, o Ed 3, episódio de número 15 da nossa série de episódios aqui, série única, né, de episódios do Ed 3. Estamos aqui, eu, Rafael Medeiros, com meus amigos Gabriel Spangero e Michel Braga, para dessa vez falarmos daquilo que sobrou no leste, ou daquilo que, na nossa humilde opinião, sobrou na Conferência Leste. Michel, Gabriel, boa noite. Uma quinta-feira iluminada nesse frio paulistano para nós todos. Boa noite, Rafa. Realmente, o frio paulistano veio surpreendendo aí já na primavera de 2021. Tá frio, mas o leste tá quente, então bora falar deles. Fala, Rafa, Michel, boa noite. Rafa, aí sem falar um pouco de leste ainda, pô, 15 episódios, hein, cara? A gente parece que começou ontem, sei lá, foi episódio 1, aquele super frio na barriga, que não dê ainda, né? Aquela... Sempre falar um pouco de alguma coisa que a gente não tá 100% acostumado, talvez, né? Mas, pô, 15 episódios, né, cara? Marca histórica no Ed 3, 15 episódios. Muito bem lembrado, Gabriel, muito bem lembrado. Falei, mas nem me toquei a hora que eu estava falando. 15 episódios, cara, vamos pra cima. E um episódio aí, a gente vai falar de leste, mas em meio a muitos rumores, como a gente estava comentando antes de entrar aqui, né? Da aguardadíssima troca de Ben Simmons, como a gente postou no Instagram, a vaca foi pro brejo mesmo. O Ben Simmons falou que quer ser trocado e que não joga nunca mais pelo time da Filadélfia, pelo 76ers, o que causou revolta de alguns torcedores sixanianos aí, se é que a gente pode dizer assim. Mas, como falamos, vamos começar este O Que Sobrou do Leste. Vale lembrar, alguns episódios atrás, eu já perdi a conta porque são muitos, falamos dos nossos palpites aqui para o top 10 da Conferência Leste, né? Para aqueles times que iam brigar para ir para a pós-temporada ou para ir, no mínimo, ali para o play-in. E dessa vez falaremos aqui dos 5 times que sobraram nessa nossa lista. E hoje, ao contrário do que fizemos no Que Sobrou do Oeste, iniciaremos com ele, Gabriel Spanger, 1,90 m de puro conhecimento. Eu ia falar sedução, mas eu me contive. De puro conhecimento sobre basquete. Gabs, o que sobrou no seu leste e o que você quer dar de destaque nesse que sobrou do seu leste? Fale para nós. Achei que você ia falar, Rafa, 1,90 m de puro talento pro basquete, cara, mas o meu joelho machucado é um fato real aí, que não é muito bem isso, mas... Gabriel, já diria Ronaldo Fenômeno, a sua cabeça quer, mas o corpo não acompanha o corpo não mais. deixa. Não acompanha mais. A gente tem que aceitar, né? Mas vamos lá. Bom, acho que falando um pouco dos 5 últimos aqui, né? Acho que tem 3 times que nós 3 concordamos, se eu não me engano, né? Se eu corrijam se estiver errado, que são Cavs, o Magic e Pistons, né? Acho que ficou na lista de nós 3 aqui, que seriam o bottom 5, né? E aí aqui na minha ficou de fora Pacers e Raptors, né? Acho que a gente vai entrar um pouco mais no detalhe, cada um falando um pouco mais de cada um dos times, mas eu queria trazer destaques sobre Detroit Pistons. Acho que é um time que ainda está muito em reconstrução aí também, né? Mas acho que todo mundo fica um pouco na expectativa de ver a primeira pick do draft jogar, né, cara? É um time que vem aqui com o Cade Cunningham, né, chegando agora, a primeira pick do draft, um cara que vai
talvez ter um papel principal ali junto com o Jeremy Grant, né, que veio do Nuggets na temporada passada, acho que vai dividir um pouco. O Detroit vai acabar construindo o time de novo entre esses dois, ao redor desses dois, muito provavelmente, né? Hoje, o franchise player, né, o Jeremy Grant, mas o Cade vai ter uma expectativa muito grande em cima dele, né? Fez uma boa Summer League, acho que foi um cheiro aí de como que ele vai vir para a temporada, né? E tem um núcleo jovem muito bom, né, cara? Tem um núcleo jovem que pode ser promissor aí para as próximas temporadas. Acho que tem uma pressão um pouco grande aí, né, no Killian Hayes, que foi a 7ª pick do draft do ano passado, e sempre aquela pressão do segundo anista, né? Tem um potencial defensivo bacana para criar jogadas também, só que os números não foram assim tão muito bons, então por isso que uma pressão muito grande em cima dele. E aí você traz também o Saddiq Bey, o Isaiah Stewart, que são caras jovens também que podem colaborar. O Isaiah Stewart, pô, é um pivô muito bom para proteção de área, tem muito bom posicionamento para rebotes, acho que pode ajudar aí também, né, cara? Assim, núcleo jovem ainda, tem alguns anos aí para reconstruir e ser mais competitivo aí um pouco mais para frente, acredito eu. Vamos ver o que vira aí do Detroit Pistons para as próximas temporadas aí, cenas das próximas temporadas. Curiosidade para quem não sabe, Jeremy Grant, salvo engano meu, é sobrinho de Horace Grant, ex-pivô do Chicago Bulls, tricampeão com o Michael Jordan no primeiro three-peat do Bulls. E depois foi pro Orlando Magic, depois voltou, foi pro Lakers, encerrou, acho que a sua carreira ali salvo engano meu, no Lakers, no comecinho da era, quando o Phil Jackson assume o Lakers, ele, salvo engano, é o último ano do Horace Grant na equipe e na NBA. Então, E é de família, então, né? cara que tem E DNA de aí? basquete, ele é um pouco bem diferente do tio dele. O Horace Grant era um pivô mais pesado, mais forte, grande protetor de garrafão. O Jeremy Grant já é um ala de força que fez muito sucesso na bolha, principalmente nos playoffs que o Nuggets quase que complica a vida do Lakers. E foi para Detroit meio não, para ser esse franchise player, para ser o cara onde a equipe vai construir ao redor. Teve médias de 22 pontos na temporada passada, contribuiu bastante. Pena que ele estava em Detroit, foi a pior campanha da Conferência Leste na temporada passada, só 20 vitórias. Então, cara, acho que se desenvolveu muito para ter um papel de protagonista e de liderança na equipe, coisa que ele não tinha em Denver. Mas vai estar, como você bem falou, Gabi, cercado de jovens talentos muito bons. Cade Cunningham, que está vindo, o Saddiq Bey, a Isaiah Stewart. Então, assim, um núcleo jovem bom. O Detroit não fez uma free agency aí, né, de trazer ninguém diferente, trouxe o Olynyk que estava no Heat, acho que o principal nome, para dar um O destaque pouquinho. não da free agent, né? Mas foi o draft, né, cara? Foi o draft, exatamente, Foi o do draft com o off-season. Cade. Então, Exato. vamos ver. Acho que, para minha visão é que é um Detroit que não vai brigar nem perto, assim, para passar para o top 10, mas podemos ser Não briga, mas surpreendidos. é um time que é novo aí, né? Ele tá se encontrando, né? Eles vão começar a colocar a engrenagem para girar ali, ver o que está acontecendo. Aí, o que você comentou, né, Rafa, do Jeremy Grant, se você olha friamente os números, você vê só por números que caíram, né? Alguns rendimentos, né? Alguns números lá. E você vai falar, poxa, o cara foi mal, mas igual a gente estava comentando antes, ele estava sozinho, né? Foi um time que deixou ali ele sendo muito protagonista, mas sem muito suporte, né? Vamos ver como que vai vir agora nessa próxima temporada. Provavelmente, realmente, igual você comentou, não briga para posições mais altas, mas vamos ver.
Para quem acostumou a ver o Pistons forte, com uma defesa muito boa, como tinha lá, né? Desde o time dos Bad Boys até passando pelo time do Chauncey Billups, do Ben Wallace, do Rip Hamilton, do Tyshawn Prince, é, não é esse Detroit Pistons que a gente vê hoje mais, depois que esse time lá do comecinho dos anos 2000 se desfez e de lá para cá não conseguiu, né? Tentou várias coisas, tentou Blake Griffin em um determinado momento e tudo mais, mas não andou. Muito bom, Gabs. Muito boa a discussão aqui sobre o nosso querido Detroit Pistons que está nos nossos corações, mas agora vamos dar espaço para ele, o homem dos palpites inebriantes, Michel Braga. O que Não tenho... restou? O que restou? Você não tem a sedução, nem o Isso molejo, que eu ia nem a falar. habilidade de Gabriel, mas eu Isso que eu ia falar, conheci Que não isso, isso. tenho... galera. A galera vai começar a pensar que pode ser algum pingo de verdade isso, cara. Não é verdade. Não tenho nada disso, nem 1,90, mas estamos aqui com a cara e com a coragem. Bom, E Rafa, aí? primeiro aqui, né, na minha lista, na ordem aqui do 11º ao 15º, como que eu fiz aqui as minhas decisões, né? Eu coloquei Hornets em 11º, Pacers em 12º, Cavs, que é o time que eu vou falar um pouco, em 13º, Pistons em 14º e Magic em 15º, que para mim é o pobre coitado da divisão aqui, que não vai em lugar nenhum. Falando um pouco do Cavs, né? Acho que o Cavs acho que Cleveland, na verdade, está acostumado a sofrer com as partidas de LeBron James, né? Já mais de uma vez isso aconteceu. Quem não lembra aí, quando o LeBron saiu de lá pela primeira vez, exatamente porque ele queria ser campeão da NBA, teve comoção em rede social, nem sei se tinha rede social na época, mas teve comoção, o pessoal sofreu bastante. Teve gente dizendo que odiava o LeBron só para dizer que amava ele de novo quando ele voltou, botou a bola debaixo do braço, levou o Cavs para um título. Só que agora o LeBron foi embora de novo. E o Cavs vem de 3 temporadas ruins pós a saída do LeBron. Olhando para o Cavs desse ano, eu não vejo, sinceramente, um time que vai brigar por playoff, mas acho que é um time que tem algumas situações interessantes aqui, né? Tem alguns jogadores jovens bastante interessantes. Então, para falar aqui começando, trouxe o Evan Mobley, aí foi o terceiro pick do draft, junto com o Cade Cunningham e com o Jalen Green, eram ali os 3 jogadores considerados aí de mais alto nível do draft. Tem se discutido se ele vai jogar, ele é um jogador de imposição física, um jogador alto, né? Se vai jogar ele de ala pivô, porque tem alguns outros jogadores no time, até foi um pouco criticada a escolha exatamente porque talvez o encaixe não fosse o melhor. Apesar de eu particularmente achar que quando um time tem um bom pick de draft, ele tem que pegar o melhor jogador disponível, nem que seja para daqui a algum tempo trocar. Não dá para escolher outro jogador de um nível mais baixo só porque, poxa, vai encaixar melhor. O draft é uma possibilidade de adicionar valor ao time. Depois você pode fazer troca, você pode fazer um monte de coisa. Para falar de jogadores que entraram agora também, trouxe o Ricky Rubio, espanhol, veterano. Provavelmente não vai ser um dos 5 jogadores iniciais, mas é um jogador que fez uma boa Olimpíada, é um jogador que tem qualidade, que pode até adicionar esse núcleo jovem aí um pouco de experiência. Falando um pouco dos outros jovens, né? Tem o Jarrett Allen, pivô, um bom nome, também jogador jovem. Tem até uma discussão, né, como eu falei, com o Evan Mobley, como que eles vão fazer, como você vai dividir tempo, lembrando que esse time também tem o Kevin Love aqui, que pode transitar nessas posições aqui também, né, um jogador aí, antigo All-Star, aí, é um jogador também de potencial. Tem o Coro, para citar alguns outros jovens aqui só de nome, Colin Sexton, Darius Garland, todos jovens jogadores com potencial. Acho que eu resumiria aqui do Cavs? Não é um time para agora. Tem se falado até do Cavs buscar o Ben Simmons. Eu questiono, primeiro, se eles têm as peças para fazer a troca, uma troca que o Philadelphia vá ver valor e vá ver interesse. E como eu acho, tudo bem que o Ben Simmons é jovem, então ele não precisa vir para um time
já com uma pressão desse time brigar e ser campeão, a janela que ele pode contribuir para um time ser campeão não é pequena. Mas eu também acho que o Ben Simmons adicionado aqui, até pela característica de ser um jogador mais defensivo e tudo mais, eu não acho que ele adiciona no Cavs potencial suficiente. Não sei nem se para ir para playoff, talvez ir para playoff, mas enfim, depende, claro, da troca que for feita, mas eu não vejo o Cavs mudando de patamar com o Ben Simmons, então nem sei se é uma troca que o Cavs deveria perseguir tanto assim, na minha opinião. Mas é um time, como eu disse, que tem um núcleo jovem interessante, que é exemplo do que eu falei um pouco do Houston no podcast passado. Acho que é um time que pode se dar ao luxo, nesse momento, de ver como esses jovens vão performar para conseguir entender o melhor encaixe e fazer trocas ao longo das próximas temporadas, tentar buscar novos jogadores, para aí sim, daqui a 2, 3, 4 anos, talvez compor um time que tenha condições de ir para playoff e de assustar alguém, né? Hoje eu acho que o Cavs não assusta ainda, apesar de ser um time que eu acho que vai ser interessante a gente acompanhar, principalmente por causa desses jovens talentos aí. Cara, o Jarrett Allen teve média de 12 pontos, quase 13, e 10 rebotes na temporada passada. Tipo, contribui bastante, eu acho que, para esse time do Cavs. Acho que é um time ainda remendado. E cara, o Collin Sexton, esse cara, a hora que ele põe a cabeça no lugar, se concentra no jogo, resolve jogar, ele tem partidas de All-Stars. Eu lembro, acho que, salvo engano, foi uma partida da temporada passada, da temporada regular, Cavs e Brooklyn Nets. Você pensa, né? Brooklyn vai atropelar, maluco. O Sexton fez, salvo engano eu assisti esse jogo, 50 pontos. E conduziu o Cavs a uma vitória na prorrogação. Acho um ponto sobre o Sexton, né? Ele vem melhorando de temporada para temporada, então alguns dados interessantes aqui. Ele está indo para a 4ª temporada dele. Na primeira, a média de pontos dele foi 16,7. Na segunda, 20,8. Temporada passada, a média dele foi de 24,3 pontos. 24,3 pontos é muito ponto de média. Então, assim, é bem interessante. Coisa pra caramba, né, cara? É muito ponto de média e, cara, assim, pena que você está em Cleveland fazendo 24 pontos de média, né? Esse é o grande problema. Acho que o Ricky Rubio é, para mim, uma grande interrogação. Acho que de todo mundo. O Rubio sempre jogou muito bem na seleção espanhola, mas por onde passou na NBA, cara, não conseguiu entregar tudo, né? Utah, Phoenix, Minnesota 2 vezes. O Ricky Rubio é daquela geração espanhola em que, cara, encantou o mundo em Olimpíadas e Mundiais, cara, junto com Paul Gasol e etc., Marc Gasol mesmo. Mas não mostrou na NBA tudo que se esperava desse cara. E agora, como você falou, ele já é um cara veterano que pode acrescentar mais casca e experiência para esse time do que realmente acho que é algum incremento técnico. E o Kevin Love, né, cara, acho que é a outra grande interrogação do tipo, e aí? O que o Kevin Love vai querer? Porque a temporada passada foi um lixo, cara, irritado, cara, brigando com o time, brigando com os companheiros, episódios assim esdrúxulos de comportamento para um cara na categoria e com a experiência dele. Então fica uma grande interrogação do Kevin Love do tipo, ele vai querer jogar? E não vai querer jogar? O Cavs vai tentar botar ele para jogo para tentar trocar ele na trade deadline e se livrar do Kevin Love? Eu acho que são algumas interrogações que o Cavs precisa responder, né? Precisa ter com o Kevin Love nessa temporada também. Será que o Philadelphia aceita o Kevin Love no Ben Simmons? Cara, para mim, só se fosse, né, Kevin Love, Collin Sexton, mais umas 18 picks de draft. Picks aí, né? Acho que talvez o Philadelphia toparia. Um ponto só que a gente não falou, o Cavs trouxe o Markkanen do Bulls, né? Que, cara, Perfeito. também
apesar de não ter tido todo o potencial possível no Bulls, o Markkanen é um cara que contribui com 20 pontos de média. Então, você está trazendo um cara que era um potencial grande jogador para dentro do seu time, que se explode, né? Se consegue fazer alguma coisa fora da caixa nesse time do Cavs, pode ajudar muito. Se o Markkanen explode no Cavs, eu ouso dizer que o Cavs muda um pouquinho de patamar, porque é um jogador que tem essa capacidade de se reencontrar o basquete dele. Perfeito. Um ponto interessante, a gente falou um pouco do Jarrett Allen, né? Ele é um pivô, eu diria que ele é um pivô à moda antiga, né? Eu gosto do jogo dele. Ele é um cara que ele tem bons números, em comparação, né? Você falou que ele tem praticamente os mesmos números do Ayton, que foi um jogador importante na campanha do Suns para o vice-campeonato da NBA. Às vezes ele é criticado porque ele é um péssimo chutador de 3 pontos. Ele bate na casa dos 20%. Até por isso que falam, pô, pivô à moda antiga. Numa época que o basquete que chutava-se menos de 3, o pivô era um cara muito mais em posição de garrafão, não que hoje não ocupe um pouco esse papel, mas enfim, o jogo mudou, né? Mas eu ainda acho um jogador interessante. Eu acho que também contribui. Eu acho que coloca ele no hall desses jovens aí que eu gosto de ver lá do Cavs. Eu sou saudosista também. Eu gosto desse pivô. O Karl Protetor de Malone, ar, cara, o maior protetor de pontuador da NBA. aro e tudo mais, cara. Acho que eu gosto também do Knicks. Tudo bem que a gente falou do Ayton, né? O Dominaton simplesmente não conseguiu proteger o aro na final contra o Giannis, mas enfim. Mas aí é porque ele tinha um cara do outro lado que é uma besta grega mesmo. É mais o que tinha do outro lado do que culpa dele, né? Mas enfim. Mais de 40 pontos em quase todos os jogos, né, cara? Os números do Antetokounmpo são absurdos. Mas já falamos disso em alguns episódios atrás. Muito bem, eu tenho uma lista do Bottom 5 muito próxima da sua, Michel, como sempre, né? Quase. Estamos alinhados. Mas a minha vem de Hornets, sim, galera, não me xinguem, não me excluam, né? Não me detonem nas redes sociais, mas o Hornets, na minha visão, ficaria fora. Seguido do Raptors, Cavs, Detroit e Orlando, que eu acho que é o consenso nosso aqui geral, principalmente esses 3 últimos e principalmente Orlando Magic. A gente não vai nem falar tanto do Magic, mas assim, é um time total reconstrução, total. Se livrou, entre aspas, das suas 2 principais estrelas na temporada passada, que eram o Vucevic e o Gordon, para realmente ir para uma reconstrução com uma galera nova. Então, só tem molecada no time do Magic esse ano. A gente já falou de alguns deles aqui até em alguns momentos, como o Fuchs, o Cole Anthony, os 2 irmãos alemães, desculpa, o Mo e o Franz Wagner. Cara, trouxe o Jalen Suggs no draft, uma belíssima escolha, mas que vai ser uma temporada de tank, muito provavelmente para conseguir uma outra boa escolha do draft ano que vem e continuar essa reconstrução jovem. O Orlando mudou de técnico, tá com um novo técnico e esqueci agora o nome dele, mas frases do novo técnico do Orlando Magic é que sim, ele vai construir um elenco para ser uma das melhores defesas da NBA, segundo suas palavras. Vamos ver se ele consegue criar esse espírito defensivo no time do Magic, que não é muito forte desde que o Dwight Howard saiu desse time. Então, vamos ver o que espera, mas acho que é um paralelo bom da gente fazer Orlando Magic de um lado, OKC do outro. São os 2 tanks aí, praticamente, na nossa visão, das 2 conferências. Resposta para a pergunta: o que se espera do Magic? Pouco. Se espera pouco do Magic. Não, se espera... o que o Rafa falou, né? Compara com o OKC, né? Mas eu diria que assim, só pegar o nome do técnico é o Jamal Mosley, Jamal Mosley, técnico do Magic. Só acho que assim, é um time divertido. Se você quer ver, acho que assim, se você quer ver a galera boa do draft em ação, assista o Orlando Magic, assista o Detroit Pistons, assista até o Golden State Warriors.
e o Cavs, eu acho que são times que vão, o Rockets do outro lado, são times que, para quem quer ver se os calouros dessa temporada são bons, são times que vale a pena assistir para ficar de olho nesses prospectos. Mas eu queria falar e gastar um pouquinho mais de tempo aqui da minha parte, que eu acho que é um time que pode ainda surpreender, que é o Raptors. Desses 5 times que eu coloquei aqui, junto com o Hornets, mas a gente já falou bastante do Hornets quando a gente falou do top 10, porque vocês colocaram o Hornets aí na lista do top 10. Eu acho que é um time que ainda tem um núcleo, né, de alguns jogadores do time campeão lá com o Kawhi, como o Fred VanVleet e como o Pascal Siakam, que continuam nesse time, que são quase que como pedra fundamental. Óbvio, perdeu o seu maior Raptor, não disse o melhor Raptor, mas o maior Raptor de todos os tempos, que foi o Kyle Lowry, cuja camisa vai ser aposentada pelo Toronto. Tem uma vantagem, né, uma volta de uma vantagem, entre aspas, que foi a volta do time para Toronto. Então, na temporada passada, o Raptors jogou a temporada inteira em Tampa em função da pandemia ainda e do Covid. Volta para Toronto, volta com o público, volta para sua casa. Fez, na minha visão, uma belíssima escolha de draft com Scott Barnes. É um cara que eu apostaria algumas fichas para ser calouro do ano, junto com Jalen Green. Para mim, são as minhas 2 grandes apostas. Acho que o Scott Barnes é muito bom e pode fazer assim, um belo reserva do Siakam e do Anunoby. Então, é um time que, na minha visão, tem boas opções, né? Tem o Siakam que se vier muito bem para essa temporada, tem o VanVleet que consegue armar e conduzir esse time bem no ataque, tem o Anunoby que é novo e pode ajudar, não trouxe ninguém super bom e super importante nesses movimentos de free agents, mas fez um bom draft com Scott Barnes. E, de novo, reforço aqui, acho que tem a vantagem de ter um núcleo forte ainda do time que foi campeão. Destaque só da Free Agents foi que na troca do Kyle Lowry veio para mim um belo armador, que é o Dragic, esloveno, assim como o Tesouro. O Goran Dragic, que foi muito bem na bolha com o Miami Heat, mas não teve uma temporada passada tão boa, muito influenciada pelas lesões que teve, então não conseguiu ter uma constância boa, mas acho que é um excelente jogador, uma excelente aquisição, inclusive, para o Raptors, pode ajudar muito ele, junto com o VanVleet ali, Gary Trent Jr., que veio ano passado vindo do Portland na troca com o Norman Powell. Então, de novo, dúvida tem, acho que não pega playoff na minha visão fria, prévio para a temporada, mas que dependendo do encaixe, dependendo do jeito como as coisas acontecem, a gente já falou aqui várias vezes, a gente tem visto a NBA nos últimos 2 anos sofrendo com muita lesão, vai que tem muita lesão, e a gente já falou, o leste, do quinto para baixo, é um leste equilibrado. Tudo pode acontecer, né? Quase tudo pode baguncinha. acontecer. É uma baguncinha. Então a gente pode ver um Toronto que vai brigar, pode brigar. Brigou até quase que o final da temporada passada para ir para play-in ainda, não conseguiu. O time se desarrumou e desajustou muito. Kyle Lowry fez muita falta na temporada passada. Então acredito que se for um time mais constante também de ter seus principais jogadores prontos para atuar em belas condições físicas e com um Dragic que consegue produzir bastante para esse elenco, cara, não seria uma grande surpresa para mim o Toronto brigar ali pela 19ª, 8ª posição dessa Conferência Leste. Deixa eu te fazer só uma provocação aqui que não tem nem a ver com o Toronto, né? Você falou aí do Tesouro, eu lembrei, seu queridinho.
Hoje a Sports Illustrated divulgou o ranking do que, na opinião dela, ela terminou de divulgar o ranking do que, na opinião dela, são os 100 melhores dos jogadores da NBA e colocou o Tesouro apenas em 6º lugar. O que você tem a dizer sobre isso, Rafael Medeiros? Já mandou e-mail, já xingou muito no Twitter? Cara, galera, apesar dessa avaliação bizonha da Sports Illustrated, da qual não corroboro da opinião, Luka Doncic é salvo engano meu, top 3 das casas de aposta americanas para ser o MVP da temporada, e em algumas delas é a principal escolha para ser o MVP, até porque ele precisa cumprir a promessa que ele mesmo se fez. Ele falou que ele ia ser MVP, salvo engano meu, nos 5 primeiros anos dele, né, dentro dessa faixa dos 5 primeiros anos dele na liga. O que eu acho, cara, a Sports Illustrated, salvo engano meu, o primeiro lugar é o Antetokounmpo, né? Primeiro tá Ou é o Durant? Kevin Durant É o Durant. e o Antetokounmpo em segundo. É, o Durant, Durant e o Antetokounmpo. Antetokounmpo. Em terceiro, estou olhando o ranking aqui agora, LeBron James. 4º lugar, Stephen Curry. 5º lugar, Nikola Jokic. Ele tá brigando contra o MVP da temporada passada, que é o Jokic, o BMVP das últimas 2 temporadas, que foi o Antetokounmpo, com o Curry, que foi o último MVP unânime da liga. Então, assim, a briga é boa. Eu acho o Doncic, na minha visão, também ainda não é o melhor jogador da liga, num ranking de melhores jogadores. Mas eu acho que, óbvio, com o passar dessa temporada e com os jogos, com os números que ele teve e o incremento de números que ele teve, eu não tenho dúvida que ele vai brigar de novo para ser MVP, como ele já brigou no passado. Ele ainda não é o melhor jogador da liga, fato. E se vocês querem saber a minha opinião, para mim o Durant é o melhor jogador da liga, fato. Assim, Também acho. A Sports Illustrated acertou nessa aí, então. Nessa ela acertou. Mas que o Doncic vai sim ser daqui a alguns anos o melhor jogador da liga, isso eu não tenho a menor dúvida. E o que importa é que no seu coração ele já é o primeiro, né, Rafa? Isso vale mais do que um título de MVP. É quase isso, quase isso, quase isso. Muito bom. Meus amigos, algum destaque a mais o que sobrou do leste? Acho que a gente já falou bastante dessa conferência, mas queria ouvir vocês. Tem mais algum ponto? Ou iremos para os nossos finalmente aqui neste episódio? Eu acho que olhando, pelo menos da minha lista que ficou, a gente passou sobre todos, Rafa. A gente tinha comentado Magic unânime no final, né, cara? Draft bom, mas mais para frente. Briga mais para frente aí, estilo OKC. Nos outros também a gente comentou, acho que da lista final é isso. Michel. O destaque final que fica é que, de fato, o Leicester tem potencial de ser uma baguncinha e provar mais uma vez que nós somos muito ruins de palpite. Então, aguardemos. Mas aí os palpites ficam mais difíceis, né, cara? Aí fica mais complicado. É verdade. Pode vir a nosso favor. É verdade. É verdade. Esse Leste tem tudo para queimar a nossa língua de todos os jeitos. Assim, acho que vai ser uma temporada equilibradíssima desse lado. A conferência, acho que, como a gente já falou, até do terceiro para baixo, talvez ali dá para cogitar todo mundo nessa briga aqui, porque tudo ainda é uma incógnita, ao contrário, eu acho que da Conferência Oeste. Eu até comentei isso em algum comentário que alguém fez em um post nosso, né? Do lado da Conferência Oeste, muita coisa mudou, né? Os times mudaram bastante, mas acho que até na nossa visão, quando a gente fez o palpitão, quase nada mudou. Porque quando a gente olha as classificações de um ano para o outro, que a gente pensou, mudou muito pouco. No leste, muita coisa mudou, né? Você tem Chicago Bulls diferente, o Sixers se perdeu o Ben Simmons, é outro time, o Miami Heat que se reforçou muito, e assim por diante. E pode mudar mais ainda, né? Então acho que a conferência
Para quem gosta de agito e agito, aceleração, eu ia falar, agito e mudanças, a Conferência Leste é um prato cheio nessa temporada. E além das mudanças, né, Rafa, teve muito jogador que mudou nos times que falta ver o encaixe, né, cara? Como que eles vão se comportar? Aí, às vezes, a gente acha que, pô, aquele time se reforçou pra caramba, mas não vinga, né? Os jogadores ali não se encaixam e é a baguncinha que a gente tá vendo aí para essa temporada. Muito bem, meus amigos, destaques finais desse episódio de número 15, o podcast é de 3. No episódio passado eu tinha comentado dos nossos quase 600 seguidores, agora já passamos dos 600, quase nos 700, hein? Vamos devagarzinho aí, galera. Só agradecer a todo mundo que apoia a gente aí. Nos sigam lá no Instagram e todas as redes sociais nossas aí. Tem um resuminho no nosso Instagram lá de o acesso para todos os lados possíveis. De 100 em 100 a gente chega no milhão. Meu destaque final é que vem novidade por aí. Eu acho que ainda é cedo talvez para falar, mas vem novidade por aí, mais conteúdo, mais coisas interessantes para vocês muito em breve. A gente não para. Fica o suspense aí, né? Deixa a galera pensar. Já diria Gabigol, calma. Calma, mas a surpresa tá vindo. Cara, meu destaque final, e aí eu como torcedor do Kings, fiquei pensando essa semana, devia ter falado semana passada, não falei. Na semana passada a gente teve as indicações da turma da classe, né, 2021 do Hall da Fama. E óbvio, não dá para falar de todo mundo aqui agora, nesse momento. Quem quiser, inclusive, eu recomendo muito a ouvir o episódio dessa classe 2021 do podcast Na Era do Garrafão. Eles falam sobre todos os indicados ao Hall da Fama dessa classe. Então, acho que é um episódio bem legal e é um podcast bem legal para quem gosta de história do basquete e curte ouvir o que aconteceu lá no passado. Mas, cara, eu, como grande torcedor do Kings, não poderia deixar minha homenagem aqui a Chris Webber, um dos melhores ala pivôs que a NBA, na minha visão, já teve. Se a gente hoje pira, né, muita gente pira com o Anthony Davis, com o Zion Williams, com o Karl Anthony Towns, cara, para mim, o Chris Webber deixa esses três no chinelo e jogaria muita bola, assim como o Chris Bosh, que também está nessa classe do Hall da Fama. São dois caras, têm um basquete muito parecido, mas primeiro, assim, muito feliz dos dois, e principalmente do Webber ter sido indicado, e, cara, toda a nação Kings, agora estou aí no grupo da galera do Sacramento Kings no WhatsApp, então mandar um abraço para a galera lá também. E era isso, cara. Só queria fazer essa menção honrosa a Chris Webber, um dos melhores jogadores que eu vi jogar até hoje na NBA. E já que a gente falou de Hall da Fama, acho que eu não poderia deixar de registrar aqui, quem gosta de basquete, quem gosta de Kobe Bryant, ouçam o discurso do Chris Bosh falando sobre o Kobe quando ele foi indicado ao Hall da Fama, sobre a mentalidade do Kobe, que é uma coisa tão discutida, né, mas que a gente não pode deixar de citar como esse cara era diferente. Cara, o discurso do Chris Bosh, ele é sensacional. Só assim, para terminar, ele vira para o Chris Webber no meio do discurso e fala: cara, a gente está aqui, velho. A gente está aqui no Hall da Fama, na mesma classe com o Bill Russell. Para quem não sabe, o Bill Russell foi indicado ao Hall da Fama pela segunda vez, dessa vez como técnico. E o Chris Bosh fala, cara, a gente está na mesma classe de uma das maiores lendas do basquete of ever, né? Tipo, e é emocionante, porque tanto ele, quanto o Chris Webber, quanto o Ben Wallace, são caras que eram muito humildes, né? Vieram de famílias muito pobres, e, cara, estão ali e é emocionante, né? O Chris Bosh foi sensacional o discurso dele
no Hall da Fama, vale a pena ouvir, vale a pena assistir. E é isso. Galerinha, muito bom, muito obrigado. Quinta-noite, friozinho, vamos dormir, descansar agora. E tá chegando a hora, né? Faltam pouquíssimos dias para começar a nossa temporada. E como o Michel bem disse, aguardem porque temos novidades. Pô, você falou, falta um pouquinho, falta pouco, tá chegando a hora. Eu achei que você estava falando da sexta-feira, mas tudo bem. Almost Friday, tá quase aí. Almost Friday. Amanhã tem Tá. sextou. Amanhã tem sextou no Instagram da Ed3, hein? Amanhã tem aquele sextou para soltar a muscula e pro final de semana com tranquilidade. Galerinha, muito obrigado, fiquem bem, se cuidem, um grande abraço, escutem o Ed3, sigam o Ed3, e é isso, fiquem bem aí, galera. Um abração. Valeu, galera. Valeu, até a próxima.